exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei ao Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado, Ele exaltado, para sempre exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois no dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
Meus amados irmãos, boa noite. Quero saudá-los também com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de convidá-los para a leitura que faremos na Palavra do Senhor, com o propósito de extrairmos lições aplicáveis às nossas vidas, com o propósito de sermos edificados da parte do Senhor nesta oportunidade. Palavra de Deus, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 16, versículos 7 a 14. Segunda Crônicas, capítulo 16, versículos 7 a 14. Assim diz a Sagrada Escritura nesse texto: Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: Porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais. Morreu no 41º ano de seu reinado. Sepultaram-no no sepulcro que mandara abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito que se enchera de perfumes e de várias especiarias preparados segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram destas coisas. Até aqui. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Criador dos céus, Criador de todo o universo, exaltamos e glorificamos o Teu nome, convictos, Pai, de que tão somente o Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado, de ser glorificado. Nós queremos nesse instante agradecer-te pela preservação das nossas vidas. Te louvamos, Deus, pelos Teus cuidados contínuos para conosco. Agradecemos ao Senhor porque de Ti temos recebido, ó Deus, o suprimento necessário, e certos também somos de que todo o bem do qual carecemos emana do trono da Tua graça. Agradecemos ao Senhor porque em Cristo temos o perdão dos pecados e Te bendizemos, Deus, porque a despeito das circunstâncias em que temos vivido, a despeito das restrições do momento, nós temos consciência absoluta de que o Senhor está conosco, de que o Senhor zela do Teu povo. E agora, quando com toda liberdade podemos ler a Sagrada Escritura e nela meditar, nós suplicamos ao Senhor, por amor de Teu nome, Deus, vem falar-nos ao coração, de maneira que nisto o Teu nome seja continuamente exaltado e as nossas vidas, da parte do Senhor, edificadas. No nome precioso de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. Queridos, considerando o contexto no qual se insere o texto ora lido, nós devemos ressaltar algumas situações. A primeira delas diz respeito ao próprio rei Asa. Asa foi rei em Judá e, como outros mais, nem todos, mas como alguns, Asa foi um homem reto, um homem que buscou a presença do Senhor, um homem que agradou ao Senhor, fez o que era reto, fez o que era bom diante do Senhor. Um segundo aspecto, uma segunda circunstância
que nós devemos ressaltar no texto é que Asa empreendeu grandes reformas, especialmente reformas religiosas. Asa exterminou com o culto no modelo do paganismo que estava presente em todo o território de Judá. Asa acabou com a idolatria nos seus dias em Judá. E é fato que precisa ser ressaltado. Um terceiro aspecto que deve ser também destacado no contexto onde se insere o texto lido é que Asa era um homem tão sério diante de Deus nas coisas espirituais que ele foi capaz de disciplinar a própria mãe. Ele a destituiu do posto, do cargo de rainha-mãe, por causa da sua idolatria. Sendo zeloso para com Deus, Asa então disciplina a própria mãe. Uma quarta situação que nós devemos também destacar nesse contexto é que, num dado tempo da história do seu reinado, Asa foi cercado pelo rei de Israel. Baasa edificou uma cidade chamada Ramá para impedir que Asa pudesse sair e impedir também que aqueles que desejavam chegar até Asa tivessem impedimento, e empreendeu assim Baasa um cerco em Judá, ou a Judá. Certamente, meus amados, um quinto destaque que ainda faríamos nesse contexto é que Asa, diante dessa situação, se vendo cercado por Baasa, rei de Israel, resolveu fazer uma aliança, celebrar uma aliança com um rei antes inimigo. Celebrou uma aliança com Ben-Hadad. Ben-Hadad era rei da Síria. Isso trouxe certamente desagrado ao Senhor. Foi uma atitude de Asa não aprovada por Deus, certamente, conforme podemos observar, tanto no contexto quanto no texto lido. E só uma curiosidade: Ben-Hadad, rei da Síria, tinha esse título. Provavelmente esse não fosse o nome do rei da Síria, porque Ben-Hadad, na verdade, era um título que era dado aos reis de Damasco, na Síria. Ben-Hadad ou Haddad, era uma divindade do paganismo. Haddad era o deus da tempestade para os habitantes da Síria. Meus amados, certamente o texto também precisa ser considerado antes das reflexões que faremos, e gostaria de destacar pelo menos 3 aspectos no texto lido. O primeiro deles: Asa é repreendido por Deus. Deus envia um vidente, Deus envia um profeta, um seu servo, para falar ao coração do rei de Judá, para falar ao seu outro servo, Anani. Anani é o homem incumbido por Deus, responsabilizado por Deus para falar ao coração do rei. Anani então repreende o rei por sua atitude, repreende o rei pela celebração da sua aliança com um rei pagão, com o rei da Síria, com Ben-Hadad. Um outro aspecto que precisa ser destacado é que Asa prende a esse servo do Senhor, prende ao profeta, prende ao vidente Anani, porque ele trouxe uma palavra de Deus que era contrária ao coração de Asa, mas era a verdade. Asa, enraivecido, contrariado, sentindo-se indignado à luz do texto e de seu contexto, ele resolve então lançar no cárcere o profeta e no tronco. Um terceiro aspecto ainda é que, diante disso tudo, nesta mesma ocasião, diz o texto que Asa vai oprimir alguns do povo. Contrariado, ele então passa a agir de uma maneira diferente. O seu comportamento muda a partir da celebração da sua aliança com o rei Ben-Hadad da Síria. Diletos, com base no texto e considerado o contexto mencionado, nós gostaríamos de falar sobre decisões que provocam tempos difíceis.
Asa tomou algumas decisões na sua vida que geraram grande dificuldade no tempo do seu reinado em Judá. Nos nossos dias, nós também podemos enfrentar maior ou menor dificuldade, de acordo com as decisões que tomamos nas nossas vidas. As nossas decisões trazem consequências, podem gerar algo positivo, mas podem também trazer grande peso, grande carga às nossas vidas. E, à luz do texto lido, a primeira decisão que provocou tempo de dificuldade nos dias de Asa foi confiar na autoridade do homem. Asa confiou na autoridade do homem, confiou no poder do homem. Asa estabeleceu uma aliança, um pacto com um rei do paganismo, com um rei que não temia nem servia ao Deus de Israel. Asa apoiou na força daquele rei, descansou na autoridade daquele homem. Asa confiou e se apoiou no poderio bélico da Síria, para, havendo uma necessidade, poder reagir a Baasa, rei de Israel, que havia sitiado a Judá. Asa deveria ter confiado no Senhor. Asa conhecia a Deus. Asa já havia vivido fazendo o que era bom e reto aos olhos do Senhor e vivia debaixo da bênção do Senhor, obtendo a aprovação de Deus e a bênção de Deus, que fazia com que o trabalho de suas mãos pudesse prosperar. Asa não precisava retroceder. Asa não precisava mudar a direção da sua caminhada. Asa não precisava mudar o seu modus operandi. Ele deixou de confiar no Deus de Israel, no seu Deus, no Deus de Judá, para se apoiar em Ben-Hadad. Com medo de Baasa, se apoia em Ben-Hadad porque quer somar a força que ele mesmo achava que tinha através do seu exército com o poderio bélico de Ben-Hadad, rei da Síria. Meus queridos, certamente foi uma decisão equivocada, foi uma decisão errada. A palavra do Senhor no verso 7 diz: naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. A Síria era uma nação inimiga de Israel, uma nação inimiga de Judá. Asa não poderia ter confiado nos seus inimigos. Asa não poderia ter se cercado do auxílio, da ajuda dos seus inimigos. Inimigos não ajudam. Inimigos não estendem a mão, senão de maneira falsa, para aproveitar a ocasião, aproveitar a oportunidade e tirar vantagem. O inimigo procede dessa forma. E o inimigo das nossas almas, de quem se diz, e diz a palavra, que veio para roubar, matar e destruir, não pode ser amigo. Ninguém pode estabelecer uma aliança e celebrar um pacto com o seu inimigo, seja ele quem for, mas especialmente Satanás. Nós vivemos um tempo em que as pessoas têm tomado decisões equivocadas, decisões erradas, e têm se aliado, muitas vezes, ao reino das trevas, abrindo mão da verdade. Muitas vezes, o pacto, a aliança celebrada com o reino das trevas, não é nada explícita. O pacto não é nada explícito. E quando a pessoa percebe, já está enlaçada, já está presa com o reino das trevas, porque não observou, não foi cuidadosa, porque olhou apenas para as circunstâncias, tirou os olhos do Senhor, tapou os ouvidos para a verdade do Senhor através da sua palavra. Queridos, nós vivemos no Brasil e o mundo experimenta dias em que deve recorrer a Deus, mas tem confiado em tantas coisas, tem confiado no homem, tem confiado no dinheiro, como se os bens materiais, como se a riqueza das nações pudesse trazer a solução da qual toda a terra precisa. A terra precisa de Jesus Cristo, a terra precisa de Deus. A terra está sofrendo grande castigo nesse tempo, por se distanciar de Deus,
por se alienar de Deus, por abrir mão dos absolutos divinos, por abrir mão da palavra de Deus como absoluto que de fato é. A terra tem criado as suas verdades. Os moradores da terra têm afirmado que não há mais verdade, que não há mais absolutos. Vivem segundo a conveniência das suas vidas. E Deus não tem se agradado disso. O homem tem, em grande medida, celebrado alianças com o reino das trevas, virando as costas para Deus. Asa se deu mal. Asa contrariou ao seu Deus, que o abençoara até ali, porque celebrou aliança com o inimigo de Deus. Nós precisamos estar atentos. A despeito das circunstâncias, a despeito do contexto, nós devemos continuar confiando no Senhor, confiando em Deus, não buscando confiar em quem quer que seja e no que quer que seja, longe da companhia do Senhor, longe da presença do Deus Criador dos céus, da terra, de todo o universo. Em segundo lugar, uma segunda decisão que provocou nos dias de Asa e provoca nos nossos dias tempos difíceis é agir sem inteireza de coração para com o Senhor. A ação de Asa precisava ser uma ação que pudesse revelar a inteireza de seu coração para com Deus, como no início, onde ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Agora o seu coração não é mais totalmente do Senhor, o seu coração está dividido, o seu pensamento está dividido. Diz a palavra do Senhor nos versos 8 e 9 do texto lido, do capítulo 16, do segundo livro das Crônicas: acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Uma decisão errada, uma decisão que provocou grande infortúnio ao seu reinado, à sua vida. Asa tomou uma decisão errada, deu um passo equivocado, na direção errada. O seu coração não era mais inteiramente do Deus de Israel, do seu Deus. Ele agiu, mas agiu sem inteireza de coração para com o seu Senhor, para com Deus. Agora ele estava dividido. Certamente, meus amados, ele favoreceu ao seu inimigo. Quando ele estabelece essa aliança com Ben-Hadad, ele favorece o seu inimigo, porque ele traz o inimigo para dentro da sua casa, para próximo da sua vida. Nós devemos ser zelosos. Asa já havia enfrentado situações adversas, com inimigos fortíssimos, segundo diz o verso 8, grande exército, integrado por etíopes, por líbios, mas ele obteve vitória, porque a vitória não veio da força humana, a vitória não redundou, não resultou, não foi originária da capacidade humana. Ele não obteve vitória por causa do poderio bélico do exército de Judá. Diz o texto com muita clareza: o Senhor foi quem entregou os seus inimigos nas suas mãos. A vitória de Asa havia chegado e tinha vindo antes do Senhor, porque ele não repetiu as mesmas decisões, porque não deu os mesmos passos, porque deixou o caminho. São perguntas que nós poderíamos fazer para nós mesmos, porque muitas vezes deixamos o caminho com facilidade, porque muitas vezes mudamos a maneira de agir, a maneira de operar, porque muitas vezes tomamos decisões contrárias a que tomávamos costumeiramente. Porque mudamos os parâmetros, porque o mundo moderniza por causa das tecnologias, porque pela timidez,
Porque o mundo zomba de Deus? Porque o mundo critica o Criador? Isso é problema do mundo, não é problema daquele que crê. Nós precisamos continuar confiando no Senhor. E a igreja brasileira precisa ser uma igreja diferente. A igreja brasileira tem experimentado a mesma frieza que a igreja na Europa. E a igreja na Europa, infelizmente, onde ainda não morreu, está na UTI. A igreja brasileira precisa se despertar para a verdade, descansar na verdade, se apoiar na verdade, não tomar decisões que contrariem o coração de Deus e que tragam dificuldades à sua vida, à sua existência. Meus amados, agir sem inteireza de coração para com o Senhor é agir com a perspectiva da derrota, porque o nosso coração precisa ser inteiramente entregue ao Senhor. A nossa confiança precisa estar inteiramente depositada no Senhor, no Deus que se revela na Escritura, se revela no mundo criado, mas se revela na Escritura, no Deus que fala especialmente ao nosso coração pela sua palavra, no Deus que enviou para nós grande salvação na pessoa de seu Filho, através de seu sacrifício na cruz do Calvário. E para finalizarmos, uma terceira decisão que provocou nos dias de Asa tempos difíceis, e decisão que também provoca nos nossos dias tempos adversos, tempos de dificuldade, foi confiar no conhecimento do homem. Asa já havia confiado na autoridade do homem. Asa já havia agido sem inteireza de coração para com o Senhor. Agora Asa confia não apenas na capacidade humana, mas Asa confia no conhecimento do homem, no conhecimento que o homem é capaz de adquirir, porque Deus o dá, na inteligência para se desenvolver, dada por Deus. Queridos, o verso 12 do texto lido assim nos diz: no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Veja uma loucura desse homem, um servo do Senhor, um homem que conhecia o Deus vivo, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos. Um homem que conhecia a Deus na intimidade. Um homem que havia experimentado grandes vitórias, porque Deus estava presente, porque Deus marchava juntamente dele e de seu exército. Agora esse homem resolve confiar no conhecimento humano. Certamente a sua enfermidade, diz o texto, era em extremo grave, gravíssima era a doença daquele homem. E ao invés de recorrer a Deus, ele vai recorrer aos médicos. Nós não estamos aqui minimizando a importância do conhecimento e da autoridade humanas ou humanos, porque a autoridade humana é uma autoridade delegada, ela é válida, ela tem seus efeitos, ela tem a sua importância, ela tem o seu lugar na história da humanidade. Nós precisamos exercer a autoridade, começando pelo nosso lar, pela nossa casa. A autoridade nos diversos círculos de relacionamento. A autoridade em diversos contextos, nas mais diversas circunstâncias, precisa ser exercida, mas nós devemos nos lembrar de que toda autoridade humana é autoridade delegada, é autoridade concedida por Deus. Asa não poderia ter descansado, confiado absolutamente no homem, na capacidade do homem, no conhecimento do homem. A capacidade do homem tem o seu lugar, a sua autoridade tem o seu lugar, o seu conhecimento tem lugar, tem os seus efeitos, a sua eficácia. Mas tudo isso só tem sentido nas mãos de Deus. Sem Deus nada do que existe existiria, porque Ele é o único ser autoexistente. Sem Deus o homem não existiria, e nem tudo o que foi criado poderia existir.
Como o conhecimento por si só vai servir para alguma coisa? Como a autoridade por si só serviria para algo? Nada tem sentido sem Deus. Nada tem valor alienado da presença de Deus. Nada pode prestar para nada se Deus for tirado do contexto. Se resolvermos tirar Deus da história, acabaremos com a história, porque não há história sem Deus. Se resolvermos tirar Deus da nossa vida, aniquilaremos com a nossa vida, porque sem Deus não podemos existir. Nele nós existimos. Queridos, Asa se firmou na capacidade intelectual, no conhecimento científico, se firmou nos cuidados da medicina. Tudo isso tem valor, como já disse. O conhecimento, a capacidade intelectual, a própria medicina, os médicos, tudo tem o seu valor. Tudo é importantíssimo, desde que possam agir, possam atuar, possam exercer as suas funções sob a orientação, sob a direção e no poder de Deus. A cura vem de Deus. Todo bem procede de Deus. Asa resolve confiar no conhecimento humano. Diz a palavra: contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Os médicos são instrumentos nas mãos do Senhor, grandes bênçãos nas mãos do Senhor. A medicina, grande bênção nas mãos do Senhor. A ciência como um todo, grande bênção nas mãos do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, ferramenta de grande valor, de grande efeito, de grande eficácia para a humanidade, mas nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, porque tudo vem dele. Meus diletos, certamente há decisões que podem ser tomadas e podem trazer grande bem como consequência na nossa vida, mas há decisões que, sendo tomadas, trarão infortúnio, desalento, tristeza, adversidade, perseguição, morte. Nós devemos tomar cuidado com as nossas decisões. Asa serviu ao Senhor durante a sua vida, foi vaso nas mãos do Altíssimo, instrumento preciosíssimo para a vida de Judá, para a vida do povo de Deus. Mas não era uma pessoa perfeita, porque os homens perfeitos não existem, só Jesus é perfeito. Mas Asa deveria ter vigiado, e Asa, a sua história, nesse ponto, serve para nós, serve de parâmetro para as nossas decisões, para que avaliemos antes de tomá-las, para que as nossas decisões possam trazer contentamento e satisfação ao coração de Deus e levar-nos ao gozo, ao alcance daquilo que esperamos e daquilo que desejamos, pelo que anelamos nos dias da nossa existência. Certamente, decisões que provocam tempos difíceis, dentre outras, como podemos ver, são confiar na autoridade humana meramente, sem buscar antes pela autoridade divina. Precisamos submeter os nossos pleitos, os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas metas e objetivos à apreciação divina e aguardar a aprovação de Deus, para depois implementar aquilo que se deseja fazer, seja a celebração de um contrato, de uma aliança, seja o que for. Uma outra decisão que provoca tempo difícil: agir sem inteireza de coração para com o Senhor. Precisamos aprender com Asa. Precisamos voltar o nosso coração para o Senhor, encher o nosso coração do Espírito de Deus, buscar no Senhor a direção correta, para que, ainda que o caminho seja espinhoso, pedregoso, árduo, difícil, ainda que a jornada seja longa, possamos alcançar a vitória almejada, porque no Senhor a vitória é certa. E a terceira decisão
que provoca tempos difíceis nas nossas vidas, confiar no conhecimento humano meramente. O conhecimento humano é grande ferramenta, é grande dádiva, é bênção dada por Deus. Mas esse conhecimento não é a resposta última na nossa vida. Não pode dar a resposta última. Não pode trazer a orientação final à nossa vida. O conhecimento humano terá valor quando submetido à vontade de Deus. Quando puder buscar no Senhor o seu aprimoramento, o seu aperfeiçoamento para empreender e implementar. Certamente, a vitória virá, o sucesso, o êxito serão certos, porque o Senhor estará na causa. Queridos, o profeta Jeremias, no capítulo 17 de seu livro, nos versos 5 e 7, nos chamam a atenção para verdades que precisamos aprender. No verso 5 ele vai dizer: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. No verso 7 ele vai dizer o contrário: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nós precisamos ser benditos do Senhor por confiarmos nele e por fazer dele o Deus que se revela no mundo criado, que se revela especialmente na sua palavra, na Bíblia Sagrada. O Deus que está presente, que criou todas as coisas e está presente. O Deus onisciente, onipresente, onipotente, o Deus que se assenta no alto e sublime trono, mas ao mesmo tempo habita no nosso coração através do seu Espírito Santo. Quando pudermos confiar nesse Deus com inteireza de coração, certamente a nossa vida, por mais que possamos experimentar tribulações, provações, tentações, tudo isso será suportável, se esse Deus, o único Deus verdadeiro, estiver conosco. Qualquer contexto será suportável, ainda que possamos viver no olho do furacão, será o lugar mais seguro, será a habitação mais segura e o lugar mais desejado, desde que Deus esteja conosco. Queridos, nós não podemos tirar a nossa confiança do Deus de Israel, do Deus que se revela na palavra, que se revela na Bíblia Sagrada, e depositá-la na falência humana. O homem passa, o homem é efêmero, é transitório. Que Deus nos abençoe, que Ele, por sua graça, por seu amor, mantenha sobre nós a sua destra e aplique a sua palavra à prática das nossas vidas. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer-te por esta oportunidade singular. Bendizemos ao Senhor, Pai, porque a tua palavra fala ao nosso coração. Nós queremos aprender, ó Deus, com o exemplo do teu servo, o rei Asa, que num dado tempo da sua vida fraquejou. Deus, em nome de Jesus, não nos permita fraquejar da mesma forma. Não nos permita tomar decisões, ó Deus, que contrariem a tua vontade e que nos tragam tempos de maior dificuldade. Rogamos ao Senhor, meu Deus, ajuda-nos a viver, ó Pai, confiando no Senhor, descansando no Senhor, entregando as nossas causas aos teus cuidados, convictos de que o Senhor opera, ó Deus, no nosso tempo. O Senhor opera segundo a tua vontade, com toda a liberdade, toda a autoridade, todo o poder. O Senhor opera através de nós, opera apesar de nós. Ser servido, Deus, de ensinar-nos uma vida de confiança e capacita-nos para a aplicação da tua palavra à nossa vida. Alegra o nosso coração em tempos de tristeza. E permita, Deus, que muito em breve possamos superar esse tempo adverso e possamos estar reunidos para o louvor da tua glória e voltemos ao desenvolvimento
de atividades antes corriqueiras. No nome precioso de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, é que nós oramos. Amém.